Muito bem. Então, deixa eu ver aqui como que a gente pode começar. Vamos começar assim. Eu terminei lá, né, falando em 1947, né? Vocês concordam que é o ano mesmo que começou a ufologia, do jeito que a gente conhece hoje? O que vocês acham? Sim, até porque é o ano que estava ali começando os testes nucleares, né? Quando começou a aparecer chover OVNI no deserto do Novo México o tempo todo. E é o caso quando teve Roswell, né? Roswell onde os seres teriam sido capturados. Também, né? E o avistamento do Kenneth Arnold foi o primeiro, né? Que marca ali o 24 de junho, que é o Dia Mundial da Ufologia. Isso. Eu concordo também, porque a partir desse evento aí, no 47, Roswell, aí começou a pipocar vários outros, né? Década de 60, depois teve o Blue Book, um monte de coisas que foram acontecendo em relação a esse tipo de assunto, né? E Guerra Fria também, né? Porque como tinha muita gente criando armas novas, aviões novos, e as pessoas se confundiam, então foi uma confusão só. Então teve a junção dessa coisa do Roswell, Guerra Fria, e a curiosidade das pessoas também pelo assunto, né? Que foi crescendo E até teve na Segunda Guerra Mundial os Foo Fighters, né? Tanto que é uma banda Foo Fighters em homenagem aos casos de Foo Fighters, que eram as esferas, os orbes luminosos, que apareciam do lado dos aviões dos pilotos o tempo todo na guerra e apelidaram de Foo Fighters. E indo mais atrás ainda teve a Guerra dos Mundos, que enganou muita gente. A galera achou que a Terra está sendo invadida por marcianos, né? Então... E vocês acham que tudo isso, toda essa confusão que a gente tem hoje do governo, eu tenho uma teoria que para mim começou com Roswell por conta daquele caso, que os caras chegaram lá primeiro e falaram que tinham resgatado um disco voador. Uhum. E aí, horas depois, vieram com a história do balão meteorológico. Saiu no jornal, né? Do Daily Roswell, lá tava lá o Força Aérea resgata disco voador. Exatamente isso que você falou. Exatamente. E aí depois, pouco tempo depois, falaram que era um balão. E eu acho que ali, toda essa confusão que tem do governo falar e desfalar e já tal, era. Vem até hoje, não é isso? E o cara que segurou esses pedaços que seriam do balão, ele próprio veio a público falar que obrigaram ele a segurar aquilo, aquilo não era o que ele viu, né? Era um resto de balão mesmo, mas não era o que ele viu no campo. E aí criou ainda mais essa discussão. Recentemente, em fevereiro do ano passado, aconteceu a mesma coisa. Teve aqueles balões, né, no Canadá, nos Estados Unidos, que um tinha origem chinesa e tal, mas no começo da confusão toda, eles falaram que era um objeto voador não identificado. Eles não falaram que era um balão. E isso que pipocou na imprensa. Depois que eles falam, não, era um balão, sim. Então tem esse desencontro, né? E tem isso, né? Fazendo esse link com hoje em dia. Hoje em dia, se tem um balão chinês, ou um caça russo chegando perto de uma aeronave americana, a primeira coisa que eles fazem é mostrar o vídeo, mostrar a foto. Nesses aí, cadê? Até hoje não mostraram foto nenhuma. Não, do Canadá nunca encontraram. Nunca. Né? Nunca encontraram. Não, eles mandaram caça, tem um aviãozinho da NASA, que é o X, os da NASA são o X, né? X alguma coisa assim. Uhum. Tem um X que é só para fazer imageamento. Hiperespectral e tudo que você imaginar. Eles mandaram esse em um desses casos. Uhum. E tem essa imagem. Cadê essa imagem? Por que não mostraram, né? Então, gera ainda mais as conspirações, as teorias, né? Eles alimentam isso, né? Alimentam. E então esse disse não disse é que acaba atrapalhando muito, né, cara? Sim. Até quem quer pesquisar seriamente, né? Sim. E ajudando todas essas teorias de conspiração que o pessoal vai criando e tudo, né? Sim. Então, eu acho que deve haver algum tipo de protocolo de segurança, porque, vamos supor que os Estados Unidos está sendo espionado, né? Então, às vezes esse protocolo diz que eles não podem falar de início o que é, até para não mostrar a fragilidade do espaço aéreo deles sendo invadido por estrangeiros. Então eles um objeto voador não identificado, uma coisa que a gente não sabe definir direito, aí isso vai gerando muita especulação também, né? Por conta dos protocolos de segurança, que eles não podem falar muita coisa, aí a galera vai preenchendo as lacunas com as crenças, né? Com as coisas que eles acreditam. E tem aquele... Porque, até falando de Roswell, né, que foi assim, uma marcante, durante todo esse tempo aí, nunca tinham falado exatamente aonde tinha caído, né? E agora tem aquele documentário novo na Netflix, né? Que parece que é a primeira vez que falam exatamente o ponto aonde caiu. É isso mesmo? Exatamente. Primeira vez que mostram exatamente o local, mostram documentado. Isso. Então é mais uma pecinha, né? Para alimentar essa história. E no livro do Elizondo, que foi diretor do programa OVNI nos Estados Unidos, antes desse, né, que era o A-Tip, o Elizondo, no livro dele, coloca que ele conversou com os físicos que tocaram nesses objetos, que examinaram isso, e os físicos falam que realmente caiu e tinham seres ali dentro. Isso está no livro do Elizondo. Surgiu recentemente um cara, que agora não lembro o nome, que disse que filmou, que ele participou da operação ali, é um senhor já com idade avançada, e que ele fez parte da operação para filmar os corpos. Ele confirmou que filmou, mas
Cadê a fita? Cadê a fita? Aí é a famosa fita. Cadê a aí, fita? meu amigo, aí. A do Varginha não aparece. Nós estamos agora, atrás, né? Cadê? O pessoal daqui a pouco começa. Cadê a fita? Cadê? Cadê a fita? É a fita de Varginha aí, que o dia que ela aparecer... Eu quero ver o dia que o governo vai chegar e vai mostrar uma fita, uma imagem que todo mundo achava que era fake. É IA. Vão falar, não, vão falar assim, essa aqui é real. Aí ninguém vai acreditar. É aquela história, né? Aquela história da criança, né? É. Ah, fui mordido. O dia que for mordido mesmo, ninguém Pedrinho acredita, né? Caramba, cara. Vocês acham que existe essa fita de Varginha aí? Você acha que existe, Rony? Olha, eu acredito por quê? Porque o doutor Ítalo Venturelli, ele guardou esse segredo aí desde aquela época, né? Uhum. Pega aí, já são quase 30 anos, né? E ele é um médico muito conceituado em Varginha, né? Tá década, quase 40 anos como médico ali atendendo. E nunca havia falado no caso. E aí ele resolveu, ano passado, falar que ele viu a fita e quem operou a criatura, o exército obrigou o médico a operar a criatura. Tinha um ferimento ali, falava, se vira aí, conserta, né? E quem operou seria um tutelado dele, né? Ele fazia um médico mais novo que ele fazia a mentoria desse médico. E por isso que ele mostrou essa fita no notebook para ele. Essa fita não, já estava digitalizada no notebook, né? Então, por conta desse relato, que para mim não faz sentido esse médico vir conceituado de Varginha e vir depois de todo esse tempo inventar uma história, para mim existe. Eu também acredito que exista a fita, pelo mesmo motivo Você do já médico. teve perto dela, não teve não, Schwarza? Conta aí pra nós. Perto da fita? É. Já me procuraram, mandaram e-mail pra mim, tentando negociar a fita comigo. Só que eu fiquei com medo de ser golpe. O cara tá pedindo valores e... Enfim, né? Teve gente que pagou 10 mil reais por e-mail, por conta de e-mail, que foi lá, tô com a fita aqui, pô, vendo pra você por 10 mil. A pessoa pagou e não recebeu nada. Né? Então eu fiquei cauteloso, né? Pô, porque tinha muita gente dando golpe. Você soube da história do cara que tentou me vender a fita e eu divulguei o filme? Não, isso aí não. Ah, é? Ano passado... já nem sei se foi ano passado, esse ano. O tempo já tá... efêmero, Não é aquele né? do mato, não, a gente né? não sabe mais o que é ontem. Mas, Ah. foi filmado um bonecão em Eloy Mendes, que é uma cidade vizinha de Varginha. E o cara contou uma história realmente muito boa. Dá para escrever um livro com a história que ele contou. Então ele procurava diversas pessoas, inclusive me procurou. Ele falou, olha, eu vou fazer videoconferência contigo, eu vou mostrar para você o vídeo, não vou ficar só de boca, vou mostrar. E aí eu quero vender isso. Eu falei, ok, vamos ver. Aí marquei com o cara, meia-noite, uma videoconferência numa quarta-feira. Tinha que trabalhar no dia seguinte. O cara mostrou, realmente, botou lá, um ambiente todo escuro, sabe? Fez toda uma Você cena. encontrou o cara pessoalmente? Não, por videoconferência. Ah. Aí ele não botou o vídeo diretamente, ele filmou na câmera, a tela, Sempre pra dar assim, né? a disfarçada, né? Aham. Aí fechou, eu falei, cara, eu fiquei na dúvida, porque como ele mostrou do celular na tela e tinha uns efeitos, ele botou e o vídeo tinha efeitos pra simular um vídeo de 96, num software muito bom, inclusive, por sinal, que o cara estudou exatamente tudo que acontece de interferência em fita VHS e reproduziu no software. Fez um efeito de VHS, né? Cara, só que tinha vários elementos suspeitos, por exemplo, ele nunca mostrava o ET muito tempo, era sempre um relance. Aí tinha besouro passando, o besouro ficava ali 30 segundos na tela. Dando besouro. Quando era o ET, era assim, né? Não, e eles descobriram depois que aquele chuvisco, para dar a impressão que é filmagem antiga, é um filtro. Isso, aí eu entrei em contato com o fornecedor do software, ele afirmou, não, essa imagem que tá aí fui eu, é meu software isso aí. Caramba. E o que aconteceu? Ele mostrou para várias pessoas. Logo depois que ele encerrou a ligação, me mandaram, eu não filmei, porque eu realmente fiz um trato com um cara que não ia filmar. Mostrou pessoas do exterior também. Olha só. Ligados a James Fox. Porque isso vai lá. Né? Ele queria ganhar em dólar, né? Então ele começou a falar. Pensar. Aí me mandaram, alguém filmou e me mandou o vídeo da videoconferência, a mesma coisa que eu vi. E aí eu vi em slow motion, passo a passo, quadro a quadro, e vi um monte de incoerência que você, na hora, ali na emoção, você acha que passa. Aí eu peguei isso, falei, não, isso aqui deve ser algum... Pesquisei o software, quem poderia ser, quem simula software de 96, mandei pro cara, o cara falou, não, isso aqui é meu software. Certeza, 100%. Aí no mesmo dia eu divulguei no meu canal e falei, ó, fake. Aí acabou, ele não conseguiu vender pra ninguém. Ele tava quase vendendo esse negócio. Porque eu já sabia naquele momento que tinha gente quase depositando na conta do cara. Não, mas tinha muito golpista. Não sei se foi o mesmo que entrou em contato com você. Entraram em contato comigo com o Bruno Bock. Com o Bock, né? Entraram em contato e o cara fazia toda uma... Gente, eu não posso falar muito tempo porque eu acho que eu tô sendo vigiado. Essa ligação tá sendo grampeada, sabe? Fazendo uma pressão assim. E o Bock, caramba, mano, não sei o quê. Ele ficou cauteloso também. E o cara sumia. Quando o Bock começava a fazer muita pergunta, aí o cara, opa, o cara tá me descobrindo. Aí sumia. E teve uma outra história também. Um outro caso que a pessoa pagou. A pessoa foi em Brasília. Caramba! Pagou, depositou pro cara. Recebeu uma fita. A fita estava virgem. Nossa. Só que a pessoa me ligou.
Falou assim, Rony, tô com a fita aqui. O cara mora não vou falar onde mora, mas enfim. Tô com a fita aqui. Vem aqui, traz um aparelho pra você digitalizar, traz tudo que você puder, porque eu não tenho videocassete, traz tudo. Eu trouxe tudo, levei o digitalizador pra já colocar no notebook. Caramba! Já falei, será que agora? Saí de casa, viajei, chegou lá, a fita virgem, cara. E o cara pagou.